Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para esse bate-papo que teremos sobre a Palavra de Deus, baseado na revista da Escola Dominical que estamos estudando nesse trimestre. Estou aqui acompanhado dos nossos amados irmãos, Pastor Lucas, de Vila João Ramalho 1, também nosso irmão, Professor Jonas, ali na Congregação de Jardim Ipanema. Estaremos nesse bate-papo, nesse trimestre, estamos estudando na revista o tema O Sublime Amor de Jesus nas palavras de João. E hoje nossa conversa será sobre a lição de número 2, que trata da grandeza da mensagem do primeiro milagre de Jesus. Bem conhecida essa passagem bíblica, onde Jesus está presente numa cerimônia de casamento. E é o primeiro milagre. Veremos então nesse bate-papo sobre esse assunto, o que Jesus estava fazendo nesse primeiro milagre. Ele queria dizer alguma coisa, ele estava querendo mostrar alguma coisa, o que isso mostra para nós, né? Porque um versículo já diz, ele principiou assim os seus sinais. Então, sinal aponta para alguma coisa, está dizendo alguma coisa, quer levar em alguma direção. Sim. Né? E vamos então já nesse bate-papo aqui, Jesus numa festa de casamento, começando aqui então com os nossos amados irmãos, né? Imagine você estar num casamento e está Jesus presente lá. Pai do Senhor, queridos, esse assunto é um assunto muito pertinente, né? Ele traz para a gente algumas lições, e a temática de trabalhar o Evangelho de João é bem pertinente também. João, ele tem 3 escritos, né? Ele tem o Evangelho, as Epístolas e o Apocalipse. O Evangelho, João trata o crer, ele apresenta o crer em Cristo. Nas Epístolas ele trata o saber, e no Apocalipse ele trata o se preparar. Dentro dessa perspectiva de crer, o irmão Éden comentou que ele principiou os seus sinais, né? O termo grego aqui para sinais é simeon, ou semeion, né? Que é um termo alternativo para milagres e maravilhas, né? Que demonstra que os milagres de Jesus não eram só para ser vistos, mas para serem analisados. Esses sinais eram para serem analisados, porque eles tinham um seu significado. Não era só algo aleatório. Todos os sinais de Jesus, ele tinham um significado, ele tinha um propósito, né? E ao mesmo tempo que Jesus operava os milagres, ele lançava luz através dos seus milagres nas suas obras, né? E na sua própria pessoa. Então ele trazia luz para si mesmo e para suas obras. Então, partindo desse princípio, a mensagem do primeiro milagre, o comentarista coloca aqui que milagre é um acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. É interessante que pela lei natural a massa maior atrai a massa menor, né? Lei de Newton, né? Lei de Newton. E pela massa maior, Jesus tinha que submergir ao andar sobre as águas. Aí acontece o milagre. A massa maior não atrai a massa menor e ele anda sobre as águas. Isso é milagre, né? Quando os milagres acontecem, a teologia e a ciência chama isso que entra no campo que nós chamamos de mistério. A gente não entende, mas sabe que Deus está agindo, que Deus está operando, né? Daí você vai entender Paulo dizer, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inexcusáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? E ele vai terminar dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele origem, por ele caminho, para ele destino, são todas as coisas. Então, o campo do milagre aponta, vem dele, passa por ele e retorna para ele, para que nós possamos, em todo o tempo, dar glória a ele. Maravilha, né? A gente compreende, então, ele começando os sinais, ele está começando a apontar, né? Quem é que está ali presente? Quem poderia fazer
uma ação que contraria a lei da natureza. Somente o Filho de Deus. Então, um sinal apontando, quem está aqui é o Messias. E que tipo de obras que ele faz? Porque quando se fala em uma transformação de substância, a gente vai entrar na uma natureza da obra que ele veio cumprir, algo transformador, né? Então, a gente vai entendendo o que Jesus já estava fazendo com seus primeiros seguidores, porque estavam ali seus primeiros discípulos, começando a acompanhar ele, são convidados para uma festa de casamento, e ali Jesus começa a manifestar, né, Jonas? Então ele está lá no meio de um casamento, é o Deus conosco, o Deus que está no nosso meio. E acho que interessante acho que até vale ressaltar que Jesus, ele sendo convidado, ele foi convidado, certo? Foi convidado para o casamento. Isso nos dá uma lição muito grande, justamente por ser o primeiro milagre de Jesus, né? Primeiro milagre assim que ele realiza. Não foi um milagre, aquele milagre estrondoso que esperava coisas grandiosas, miraculosas. Foi um casamento, algo simples, algo do cotidiano, do dia a dia. Então, convidar Jesus para dentro da nossa casa, do nosso relacionamento, do nosso convívio, eu acho que é a coisa primária que a gente deve fazer. Porque, imagina, às vezes, até falando nesse campo do milagre, às vezes as pessoas sempre esperam o extraordinário, né? Sempre esperam o surreal, o Deus que faz aquela coisa miraculosa. Mas você vê dentro do contexto da passagem, você vê que Jesus fez algo tão simples em sua grandeza, mas algo que foi comum ali para quem estava vendo, para quem participou do milagre e seguiu essas orientações, viu um Jesus que estava pronto para tudo. E o mais interessante, que até estava vendo o pastor Alan Brizotti ele comentando sobre isso, você vê que ele fala que Jesus foi convidado e o nosso olhar ele tem que estar no Jesus e não no presente que ele pode me dar. Então, eles convidaram Jesus para a festa não esperando que ele iria fazer um milagre, mas simplesmente porque eles gostavam de Jesus. Então, acho que o ponto de partida para o Evangelho é querer ter Jesus e não somente o milagre que Jesus pode me dar. Então, eu acho que é o começo de tudo na vida cristã. É bem interessante isso, onde algo discreto. Não pediu todos os holofotes em direção a ele, né? Para a festa inteira que eu vou fazer algo aqui, todo mundo olha para mim. Ele não foi assim, foi algo discretamente, né? Algo onde até para solução para aquela família é ideal que fosse também discreto. Porque o que estava ali para acontecer era uma coisa para aquela família catastrófica, né? Cultura judaica, a gente pode comentar um pouquinho para o professor estar embasado nisso. Cultura judaica era uma festa de vários dias de comemoração, geralmente 7 dias, né? Tem umas curiosidades, né? Como citar o terceiro dia, né? Havia uma cultura deles de uma preferência de casamento ser no terceiro dia. Porque na criação lá em Gênesis, Deus no terceiro dia diz que ele viu era bom, ele repetiu isso 2 vezes no terceiro dia, onde é a terça-feira, então eles têm esse costume judaico, né? Faz parte da cultura deles, e é algo que eles tinham, então, todos aqueles dias para se reunir e bancar toda aquela festa para aquele monte de gente. E eles chegam ali seus hábitos, seus costumes. Se alguma coisa dá errado no casamento, já para eles é um sinal de coisa ruim, é um sinal de maldição, imagine a festa acontecendo, de repente acaba o elemento ali, o principal de alegrar todo mundo, que é o vinho, e aí a taça vazia é o prato cheio para os fofoqueiros já sair espalhando, e aquele casamento lá, tá ruim, Deus não tá nesse negócio não. E como foi o casamento? Foi ruim, faltou, acabou, tivemos que ir embora antes, né? Ninguém estava satisfeito. E aí, Caná da Galileia é uma cidade não grande, tão pequena, logo se espalha, a cidade inteira sabendo, aquele casamento está debaixo de maldição, viu? Acho que Deus não está nesse casamento não, porque já deu errado já no primeiro dia, né? Então foi um socorro Jesus estar presente lá. Então, como o Jonas bem falou, convidar Jesus, ele está antes. A solução ter ele já é o grande diferencial na nossa vida já antes, né? Um comentário que o Jonas fez que é muito pertinente é que a gente não pode associar o que é milagre para mim, talvez para o outro não seja, mas para mim é um grande milagre. Isso é uma coisa muito feliz, porque às vezes para muitos tem muita gente que talvez não precisa de uma porta de emprego, mas
o desempregado é um milagre se a porta se abrir. Sim, com certeza. Então, na proporção do que estava acontecendo, era algo extraordinário, né? O que o irmão Eden comentou, para os convidados, talvez, quem não viu nada acontecer, não viu a muvuca, não viu o movimento, a festa está seguindo normalmente, né? Transformar água em vinho dentro de uma vinícola, talvez não ia fazer diferença nenhuma, mas naquele dia, naquele contexto, naquela hora, então, dentro daquela necessidade, Jesus fez algo para que o seu nome, né, a sua pessoa, e para que a festa desse continuidade, a sua pessoa fosse glorificada e a festa desse continuidade. Isso foi bem pertinente. Legal. E também a gente vê ele, é interessante, ele honrando o casamento, sim. Honrando a família, né? É um ponto a observar também. Jesus valoriza e honra. Imagina o próprio Deus que criou, instituiu o casamento, onde ele está presente em um, né? Está lá e salva, né? Que foi tudo bem por causa da presença dele. É legal, né? Que Jesus, é interessante que Jesus nas datas festivas das nossas vidas, ele tem uma agenda aberta para estar conosco, né? Muito, né? É isso aí. É só a gente convidar, Só né? convidar. É só convidar. Só convidar. Pois bem. E entrando aqui nessa situação desta família, que teve os convidados, tem uma organização, tem tudo acontecendo, e aí surge essa notícia. Um outro detalhe que acontece é a Maria vindo até ele, né? Maria vem, traz a notícia. Então, primeiro que ela já foi, assim, sábia em trazer para quem soluciona, em vez de sair espalhando e, como algumas pessoas veem uma coisa ruim, sai espalhando, sai contando para todo mundo, para quem não pode resolver. Ela foi para quem podia resolver, foi falar com ele, né? E aí tem aquela frase que é um pouco, a princípio, para nossa cultura olhar, ele dizendo, mulher que eu tenho contigo, pode parecer um pouco estranho, né? Mas para a cultura lá judaica é comum chamar uma pessoa de mulher, é algo normal, assim como chamamos uma pessoa anciã de senhora, ele mulher, e ele deu aquele breque que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. E aí ficaria uma reflexão, o que ele estava querendo falar ou demonstrar com isso? Vai lá, Jonas. É interessante quando ela fala, Maria falando com Jesus, o legal é que ela, mesmo com aquela fala que para nós parecia ser meio dura, você vê como ela conhecia o Jesus, que é seu filho, mas naquele momento ela vê não ele como seu filho, mas como seu mestre, seu senhor. Então, você tanto vê na sequência do texto que ela fala, que ela fala para os homens, façam tudo quanto ele vos mandar. A Carson diz que provavelmente Maria ela tinha uma responsabilidade em meio aos serviçais, né? Ele diz que ela provavelmente estava trabalhando na parte da distribuição da comida e das bebidas, né? Quando ele fala e é repreendido, né? O termo original ali é Ginai, né? Mulher ali é Ginai, que também pode ser traduzido por Madame ou Minha Senhora. Minha Senhora, sim. Né? E Hendrickson diz a respeito disso, ele diz que Jesus foi gracioso com Maria. Ele estava dizendo que ela não deveria pensar nele mais como seu filho, mas que ela pensasse nele como seu Senhor, porque se ela pensasse nele somente como seu filho, ela ia sofrer muito mais quando visse ele sofrendo. Então Jesus estava rompendo um elo com ela ali para que ela passasse a olhar para ele como seu Senhor. Porque quando ele começasse a sofrer, ela não ia sofrer como mãe, ela ia sofrer como uma adoradora do seu Senhor. Né? E eu achei esse comentário muito pertinente, porque às vezes a gente vê o movimento feminista, principalmente hoje em dia, falando que ele foi ignorante com a sua própria mãe, tal, o momento ateísta. E quando você olha a etimologia, a originalidade do texto, ele está dizendo para ela, olha, a partir de hoje você não me chama mais de filho. A partir de hoje você passa a me respeitar como um Senhor. Eu sou o filho de Deus. E aí cumpre o que o Jonas disse, que primeiro ela chama ele como filho, mas depois ela dá a atitude de servo, né? Faz o que ele falar, porque é atitude de servo, atitude de fé, né? Como filha, como mãe, ela pede socorro, como serva, ela tem uma atitude de fé, faz tudo o que ele mandar. E Jesus sendo dupla natureza, né? Homem e Deus, aí ele tem expressões como homem e expressões como Deus, exatamente. Como homem, ele dizendo, tenho sede.
E como Deus, ó, quem tem sede, vem a mim, beba, né? Exatamente. Ele como homem, em algum momento com fome, né? Ele como Deus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então tem algumas declarações aí que ele vai impondo a sua autoridade de Senhor, impondo a sua autoridade de Deus. Por isso que ele diz, ainda não é chegada a minha hora, no sentido, ela vem pedindo, mostrando e querendo algo, e ele demonstrando, olha, eu estou submisso à vontade do Pai Celestial, então a minha obra é conduzida por ele. Então alguém vem, ele, calma, não é minha hora, ou seja, tudo é na hora determinada pelo Pai, eu estou na vontade dele. Então teve algumas outras passagens onde ele diz, ainda não é chegada o meu tempo, ainda não é chegada a minha hora. Teve alguns momentos, então falando da convicção que ele tem do cronos de Deus, do tempo de Deus, que tudo é na direção de Deus, e aí também porque estaria condicionado a uma obediência. Então tem milagre que se pede, Deus atende, mas tem milagre que está vinculado a uma condição. Então quando alguém vem e pede, ele não é minha hora, porque ele entra com uma condição ainda. Então ele ia chegar com a condição, e aí ela disse, faço tudo que ele diz, tudo que ele mandar, e aí ele então deu a ordem, né? Que tinha aquele monte de talha lá, né? Tinha aquelas pedras, né? Um monte de água lá, que também eram os costumes deles de purificação. Né? As táticas usadas para purificação, né? Eu acho que até, e continua só ressaltando, até essa parte de Maria falar com Jesus, e Jesus fala para ela que ainda não é chegada a minha hora, nos dá até uma lição de... As nossas orações, quando a gente fala com Deus, nem sempre Deus ele vai corresponder aquilo que eu quero de imediato. Então, isso até quebra aquela ideia de que eu peço, Deus ele vai me dar. Mas nem sempre ele vai dar, mas não é na medida e na hora que eu quero. Porque tem um plano, um projeto traçado. Ele sabe a hora certa de executar todas as coisas, né? Exatamente. Então, eu preciso esperar esse tempo dele. Nos ensina isso. Para que faça sentido, não é só para que veja um milagre. Para que a gente... Por isso da palavra semeion, né? Para que não seja só um milagre, mas que seja um sinal e a gente procure o significado através daquele sinal. Essa é a ideia, né? Porque às vezes a gente só fica só naquela do milagre. Só que o milagre, por trás dele, tem um Jesus que precisa ser visto. Essa colocação ela é interessante porque a gente associa muito o dínamos, né? O dunamis, né? O poder, né? E a gente pensa na igreja poderosa. E a gente pode ver que existe de fato a diferença entre o dunamis, o dínamos e o semeion, os sinais. Porque tem muita gente que ele vem para a igreja, ele vem até Jesus ou leva Jesus para sua casa quando está tudo difícil. E na hora que as coisas vão embora, que as coisas melhoram, ele vai embora, vira as costas, abandona a fé. Ele viveu o dínamos. Ele viveu o poder extraordinário, porque a igreja ela é poderosa, ela tem essa autoridade. Jesus diz, eu vos dou autoridade. Então a igreja tem poder, ela vai e faz. Só que aí quando a gente olha para a questão sinais, os milagres, através dos sinais que têm significado, você pode ver que tem pessoas que, às vezes por coisas simples, por uma dor de cabeça que foi curada, outros até por uma ressurreição de alguém que estava morto, mas que teve um significado profundo, que revelou verdadeiramente Jesus para aquela pessoa, que Jesus estava ali, estava presente, e aí aquela pessoa passou através daquele sinal, daquele milagre, a viver uma vida íntima com Jesus, né? Pessoal. É por isso que a gente não pode ver a vida apenas atrás de êxtase, né? Exatamente. Como se fosse uma droga. Jesus não é uma droga para aliviar o meu momento. Ele precisa transformar a minha vida. Então, você vê até o contexto dessa passagem, fala sobre transformação. Exatamente. Então, Jesus ele vem para transformar, mudar, não simplesmente me dar um milagre por dar. Exatamente. Falando então o milagre da transformação em si, né, que Jesus foi demonstrando essa natureza das operações dele, que é algo transformador, entre um milagre, né, como vou fazer um vinho sem uva, e aí como eu vou fazer o vinho também, quanto mais tempo ele vai ficando melhor, segundo os especialistas, né, em vinho, mais tempo vai ficando melhor, e Jesus faz ele imediatamente ser o melhor. Então Jesus, nas mãos dele, na presença dele, ou debaixo das ordens dele, né, as leis da natureza são totalmente desnecessárias para o agir dele, para os propósitos dele. Então ele faz essa transformação assim, de um elemento em outro, substância em outro, né? O comentarista faz uma comparação, uma semelhança que há entre uma transformação de uma substância em outra,
numa transformação que ocorre na vida do homem ao aceitar Cristo como Salvador, onde ele tem uma nova natureza. Ele tem simplesmente antes somente a natureza carnal, natural, e agora ele tem uma natureza espiritual dentro dele, habitando nele, que essa geração é imediata, né? Então a gente esclarece também, o professor já está pronto, está bem preparado nisso. A transformação de nova natureza, nascer de novo é imediata, né? Isso acontece, vem o Espírito Santo, né? A qualidade total na vida dessa pessoa já não é imediata, já é um processo de amadurecimento, crescimento, aprendizado, trabalhar de Deus, todo um longo caminho durante a vida toda, que não vai chegar à perfeição total nesta vida. Então tem essas características do que é imediato e do que é depois, e aí é feita uma comparação de que, na forma que Jesus fez imediatamente da água para o vinho, também imediatamente o novo nascimento e a salvação é imediata, né? Entrando aqui o texto, ele cita como texto-chave, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, segundo Coríntios 5,17, né? Que é uma das características marcantes do Evangelho, que é transformação. Crer em Jesus é para ser transformado, mudado, e ele tem esse poder de fazer algo assim maravilhoso instantaneamente, né? E é uma característica deste milagre, né? A transformação imediata, que também podemos simbolizar com encontrar a simbologia da graça do Novo Testamento, graça, né? Isso aí. Vamos lá. Quando eu observando essa revelação, eu tomei nota de algumas coisas que me chamaram a atenção. O texto diz que Jesus, que tinham ali 6 talhas de pedras, né? E eu fui pesquisar e alguns comentaristas dizem que Matthew Henry diz que cabia 75 litros de água, né? Hernandes Dias Lopes diz que cabia 100 litros, ele disse que havia 600 litros. Essa água dessas talhas de pedra, elas eram usadas para higiene, né? Para lavar as mãos, tal. Tanto que o Hernandes Dias Lopes diz que havia um ditado que eles diziam que aquele que muito lavar as mãos, muitas riquezas ganhará nessa vida, porque estava mostrando que ele tinha respeito com o próximo e estava se higienizando. Então, para eles, aquilo ali era só um símbolo de higiene, né? E outra observação que eu conseguia constatar é que talha de pedra não era utilizada para colocar vinho, porque ela não conservava nem o aroma e nem o sabor. Aí o milagre ele fica muito, muito mais interessante, porque o Warner de Brod diz que o milagre de Caná da Galileia começa com uma ordem completamente absurda. Alguém diz, falta o vinho. Jesus diz, traz a água. Uma ordem absurda, né? E quando a gente olha por essa perspectiva, com o nascer de novo, nós mesmos, como talhas, nós não tínhamos a capacidade de guardar o bom sabor, não tínhamos a capacidade de guardar o bom aroma de Cristo, né? E muito pelo contrário, as pessoas que passavam por nós deixavam a sua sujeira em nós, porque se higienizavam ali. Aquela água era para isso, embora a água transformada em vinho era água nova, porque o texto mostra dizer que ele manda encher, então implica que as talhas estavam vazias, né? Então, o salmista, no Salmo 51, verso 5, ele diz assim, que iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Paulo aos Romanos diz, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós estávamos destituídos, né? Então, quando o milagre acontece, e olhando para um novo nascimento, é exatamente isso. Há uma transformação, né? Eu observo aqui também há uma capacitação, porque para o homem a pedra não pode conservar, mas se Deus quiser, ele faz a pedra conservar o aroma, ele faz a pedra conservar o sabor, né? E aí eu olho para o novo nascimento e percebo, hoje em dia, né? O camarada era ladrão, o camarada se prostituía, fazia tantas as coisas, e hoje você olha para aquela mesma talha, a mesma pedra, porque ele fala aqui na lição de conservar, a matéria-prima permaneceu, né? Não mudou, ninguém tirou a água e colocou o vinho. A matéria-prima foi a água, né?
E quando Jesus transforma a nossa vida, a matéria-prima é a mesma. O ser humano ainda é o mesmo, o nome ainda é o mesmo, o RG é o mesmo, o CPF é o mesmo. O que muda é a atitude, o que muda é o caráter, o que muda é o que Jesus faz na vida do homem para que ele possa, né, evoluir. É o que ele chama de, o apóstolo Paulo, tesouro em vaso de barro, né? Tesouro a estrutura é a mesma. O comentarista citou muito bem que a condição da natureza e psíquica é a mesma pessoa, mesmos sentimentos, mesma pessoa, e entra algo glorioso dentro dela. E esse poder é tão tremendo, tão maravilhoso. E uma outra característica interessante é que na Bíblia o vinho é símbolo de alegria. É simbolizado pela alegria. E a água que é de purificação, que pode ser também uma representação podemos comparar com o Antigo Testamento, onde é cheio de rituais, cerimônias. Embora a água, existem algumas ordens na lei onde tem orientações de purificação com água, e existem outras coisas que foram adicionadas por costumes deles, por práticas deles. Algumas depois Jesus até repreendeu que, olha, vocês estão com umas ordenanças aí que vocês guardam firmemente, mas aí o principal eles não guardavam. E alguma dessas práticas era pegar essas águas para se lavar, para se limpar. Então eram umas ordens que eles eram tão rígidos, e o principal, a essência do amor, eles não praticavam, né? E aí, uma das características que a gente pode observar aqui, ele pega água de purificação, algo que sempre lembra da cultura deles e o antigo pacto, e transforma em vinho, que símbolo de alegria, fala de algo de transformação e algo de qualidade, algo que alegra, e podemos olhar e enxergar uma comparação da antiga aliança e uma nova aliança que ele veio trazer, onde tem uma alegria genuína, onde a água só se limpa o exterior e aquilo que é ingerido por dentro e traz uma alegria, fala da nova aliança que traz uma alegria interior, algo de dentro para fora, né? Faz parte ali dos aspectos do fruto do Espírito, o gozo, ou seja, alegria. Tem cartas, Paulo diz, olha, regozijai-vos, ou seja, satisfação, uma alegria diferente que é gerada em nós. Então essa água, algo cerimonial transformado em vinho, algo de alegria. É uma das características da alteração de dispensação que Jesus veio trazer após a vinda dele. Uau, bem observado. Até a ideia da religião para uma vida alegre em Cristo, né? Acostumado com aquela religiosidade deles, até com acréscimos, aí vem Jesus com a sua graça, com a sua alegria, e fala, é isso. Até para eles, aquele que era um símbolo de religião, né? Jesus vem principalmente para colocar a sua essência, a sua graça. É maravilhoso. Show de bola. E o nosso Deus é especialista em agir aí nas substâncias. Desde o Antigo Testamento houve situações onde ele entrou e trabalhou em substâncias, né? Tem morte na panela, e foi acrescentada algo ali pelo homem de Deus e mudou, houve cura. Tinha águas ali ruins, e aí pela ordem do homem de Deus foi lançada o madeiro, o lenho, e aquela água ficou boa, né? Símbolo de que há um agente transformador lançado nas águas, que é a obra de Cristo, do ser humano, que muda. Desde o Antigo Testamento. Aí no Novo Testamento vê Jesus e várias vezes ele pega assim e faz coisa sobrenatural com os elementos, né? Você pega lá um pão que foi multiplicado, né? Deus faz algo grandioso, né? 5 pães, 2 peixes, e ali aquela multiplicação acontecendo e sacia milhares de pessoas. Então é Jesus agindo, intervindo no natural, mostrando o seu poder. Essa colocação do comentarista aqui a respeito da transformação e do agir do Espírito Santo ela é interessante porque assim, Jesus diz em João 8,36, se o Filho, pois, vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Às vezes a gente lê esses textos e passa desapercebido alguns detalhes que existem nele. Um dos detalhes é que se existe a verdadeira liberdade, Jesus está dizendo que também existe a falsa liberdade, né? Mas a verdadeira liberdade, ela só é promovida se o Filho libertar, né? Hoje, e eu achei interessante que ele diz aqui, a transformação foi imediata. Quem nasceu em Cristo, nasceu em Cristo.
Hoje tem muita gente nascendo na religião, ou nascendo na idolatria de um bom pastor, de um bom grupo de louvor e de tantas coisas, né? Ou nascendo pautado e estruturado em milagres, justamente o que a gente está tratando aqui, né? E olhando por esse lado, é necessário nós observarmos se o nascimento que nós temos, se a liberdade que nós vivemos, né? Ela é uma verdadeira liberdade, né? E aí Paulo vai dizer, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, é interessante observarmos que Paulo não era um camarada que era queridinho de todo mundo. Se a gente for ler a segunda carta aos Coríntios, ele começa dizendo, eu desisti da vida. Eu queria me dar como morto. A perseguição foi tão grande que o negócio foi... Eu desisti da vida. Né? Mas ele vai dizer, depois mais para frente vai dizer, eu, na verdade, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu faço... As pessoas pensam que me afrontam, pensam que me afligem, mas é em Cristo. Toda vez que nós alcançamos uma transformação em Cristo Jesus, essa transformação de fato ela é imediata. Né? A gente começa a lutar contra nós mesmos, contra o nosso pecado, contra a nossa religiosidade, contra as nossas hipocrisias. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Ele diz aqui, aquele que nasceu de novo, que teve um nascimento de verdade, ele não continua meio água, meio vinho. Ou ele é água, ou ele é vinho. Né? Ou nasceu de novo, ou não nasceu. Né? Não quer dizer que a gente não vai pecar, a gente vai pecar. Mas a gente vai lutar contra o pecado. E a gente vai perceber que a gente nasceu de novo toda vez que o pecado incomodar a nossa alma, perturbar o nosso coração. Toda vez que eu costumo pensar o seguinte, nascer de novo é você nunca mais ter o privilégio de pecar em paz. Justamente, perfeito. É exatamente isso, é você nunca mais ter o privilégio de pecar de novo, em paz de novo. Se você está na igreja e continua pecando em paz, você não nasceu de novo. Você não foi transformado verdadeiramente. Você não foi verdadeiramente livre, não foi verdadeiramente transformado. Então, olhando por esse ponto de partida, né, que ele transforma a água em vinho, eu observei aqui que ele parece que intencionalmente ele colocou na lição, o comentarista, meio que fora de ordem o relato escrito do que está acontecendo aqui, para justamente transparecer aquilo que o Espírito Santo estava revelando, porque primeiro ele fala da transformação imediata, mas depois ele vai falar de buscar aquele que tem a solução. No texto, Maria procura ele primeiro. Na lição, a gente vai compreender que depois que a gente vive a transformação da água para o vinho, agora a gente tem que começar a procurar Jesus, porque Ele é a solução para que nós não voltemos mais a ser água, para que ninguém mais volte a lavar as mãos na gente, para que a gente continue exalando o bom cheiro de Cristo, né? Exalando o bom sabor de Cristo. Ele prepara o melhor para nós, irmão Jonas. Vinho de qualidade. Outra coisa a pensar, né? Muita qualidade. Foi a surpresa para o mestre Sala, né? Alguém responsável pela cerimônia, pelo bom andamento de tudo, experimentar. Ele vai para ele e ele ficou surpreso. Peraí, essa prática não é normal. Todo mundo põe o bom primeiro, o paladar está apurado. Depois, todo mundo já está, né? Já bebeu bastante, não vai perceber. E aí é surpreso. Opa, esse aqui é melhor, né? Representando o que Jesus faz. É melhor. Sempre. Às vezes os processos da nossa vida aparentemente parece que foge do controle, né? Como no próprio dito do casamento, para eles estavam tudo certo, tudo de acordo. Só que no meio do processo acabou o seu vinho. Então, isso nos ensina que algo que eu acho que eu frisei muito, isso somente para levar para o nosso pessoal, para o pessoal da sala, para os irmãos no dia a dia, que a alegria que às vezes nós sentimos do Espírito Santo e a presença dele, que é fundamental, nos faz compreender que até mesmo quando aparentemente as coisas não vão bem, a gente às vezes tem a sensação de que Deus não se manifesta, não se faz presente. Então, estar com Jesus
também não tira a ausência do problema na nossa vida, né? Então você vê que aí às vezes a gente se surpreende quando a gente está naquela provação, aí você vê, nossa, mas meu Deus, não esperava isso, não esperava aquilo, que ia acontecer dessa forma, porque Deus ele sempre age de maneira inesperada na nossa vida, né? Então ele sempre tem um melhor, como ele falou, Deus ele sempre tem um melhor, só que esse melhor de Deus às vezes precisa ser esperado. E na caminhada cristã é muito mais a gente, aquilo que até o pastor Lucas disse, a gente precisa entender que existem processos na nossa vida, né? Existem processos. E nós precisamos passar por esses processos. Como diz um escritor, né? A lagarta, até ela virar borboleta, ela precisa passar pelo processo do casulo. Então, ela passa pelo processo para depois se transformar numa bela borboleta. Então, o processo é necessário. E não tem como fugir dele. E Deus ele sempre tem o melhor para nós no final de tudo. E Deus que tem coisa boa, então tem esse processo, ele, povo meu, agora vou te levar para uma terra boa que emana leite e mel. Terra show de bola, vai que coisa boa. E não foi no dia seguinte que eles pisaram na terra, né? Antes eles pararam, Deus falou, para aqui um pouquinho, perto aqui desse monte. Tem uma revelação para dar para vocês, vou ensinar como adorar, vou ensinar meus mandamentos, vou ensinar a santificar, vou ensinar minha vontade. E foi conduzindo eles. Então, no caminho, eles foram aprendendo a conhecer Deus, quem era o Deus que tirou eles de lá, para depois pisar na terra. Na terra era boa, mas o principal era quem estava com eles, levando eles, conduzindo eles. Então, Deus, ele tem coisa boa, né? Como diz a palavra, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele faz coisa boa, pegou aquela água, transformou em algo maravilhoso, excelente. O especialista falou, olha, esse aqui é melhor, esse aqui é o melhor. Então, o que Deus faz é maravilhoso, a presença dele em nós é coisa maravilhosa. Sentir a graça dele, a voz dele dentro de nós, ir recebendo as revelações da palavra de Deus, experimentar a comunhão do povo de Deus e viver as maravilhas, são coisas maravilhosas, e nesse meio existem os processos, existem as provações, as perseguições. Falando em coisas maravilhosas, assim como ele pegou e fez uma coisa ali grande, porque é cerca de 700 litros aproximadamente de água, é muita água, assim. E para Jesus não tem limite, assim, põe um pouquinho porque dá trabalho fazer milagre, não teve isso, põe um pouco que tá bom, não, enche, até em cima, põe ele lá, enche total, e transformou tudo. O que ele faz ele tem poder para fazer completo, tem poder para fazer tudo, ele é o Senhor, né? Então ele pegou ali para... eram muitas pessoas, o judeu era um povo multiplicador, frutífero no sentido de filhos. Então, muitos parentes, muitos familiares, imagine talvez dezenas, centenas de pessoas por 7 dias e muita gente, não sei se foi algum erro de planejamento, chegou mais gente do que esperado e acabou antes. E aí Jesus então pegou e fez muito para distribuir, para atender muito e muita coisa boa, e não tem limite. É muita gente para atender. Não, ele atende, ele tem poder para atender todas aquelas pessoas. Era mais de 5 mil pessoas ali esperando algum alimento porque estavam com Jesus, e só 5 pães. Não tem problema, ele tem o poder suficiente para tudo. Alguém está lá doente há 38 anos, é muito tempo, mas para Jesus não é muito tempo, para nós é muito. Para Jesus não é muito tempo, ele vai e cura. 4 dias morto, é muito tempo, já está em decomposição, já parou tudo, é muito para nós, mas para Jesus não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, não importa, ele chega, ele tem o poder para fazer, e o que ele faz é maravilhoso, é grandioso. E uma característica lá na leitura bíblica, que diz lá no versículo 11 do João capítulo 2, dizendo: manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, ele faz isso. E aí os que estavam com ele creram, acreditaram, porque foi o primeiro milagre, é um propósito. Porque ele fez discretamente, não fez para todo mundo. Só os discípulos viram aquela cena. Um pedido, um problema, que para a cultura é grave. De repente, ele dá uma ordem, eles obedecem, então ensina obediência. Ele manda encher tudo, mostra o tanto que ele pode fazer. E aí os discípulos, só os discípulos e os empregados e a mãe que sabiam. Então eles creram nele. Então acreditaram, confiaram. Porque Jesus está formando ali um grupo para realmente
darem a sua vida pelo Evangelho. E aí ele começa, ó, creia nesse que está aqui, é o Messias. Então, como falamos no começo, sinais. O sinal é para apontar quem é o Messias, está aqui. O que ele pode fazer? Mudar tudo, tem o poder, tudo. Ele é o Senhor. Viram um homem, um Jesus homem. Andaram com ele, conversaram com ele, começaram a festa com ele, talvez comendo um salgado, comendo alguma coisa lá, o Jesus homem. Mas logo precisariam enxergar o Jesus Deus, o Senhor. Compreender os sinais, né? Literalmente para quê? Para que valorizasse o crer nele. A ideia do texto é mostrar que ele não era só mais um, que ele era o Filho de Deus, que ele tinha poder, né? A gente compreende isso, que olhando para esse texto, que toda vez que Jesus intervém numa causa, o melhor vem sempre depois da sua chegada, né? O melhor vem sempre depois da sua chegada. É extraordinário isso. Às vezes você encontra pessoas que financeiramente eles têm tudo, mas emocionalmente não tem nada. Vive tomado de depressão, as doenças do século, né? Depressão, ansiedade e estresse, né? Excesso de passado, excesso de presente e excesso de futuro. São tomados por essas coisas. E aí de repente a pessoa vem para a igreja sobrecarregada, oprimida, e aí vê Jesus, crê em Jesus e sai leve, né? Parece que o fardo foi tirado. E aí a gente depois vai explicar e vai dizer, não, de fato foi Jesus quem disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então toda vez que Jesus chega, nada fica como está. O irmão Éder foi citando os milagres de Jesus. Interessante que eu nunca vi Jesus ir num velório para prestar condolência, né? Toda vez que ele vai, o morto sai andando, né? Acaba com o velório. Acaba com o velório. É um negócio extraordinário. Eu tive um pastor que dizia: esse Jesus não é gente não, esse Jesus é Jesus mesmo. Então é interessante a gente observar isso, porque as manifestações de Jesus não eram manifestações vazias, né? Não eram manifestações cruas, né? Mas as suas manifestações eram manifestações de poder e significativas. Ela tinha um significado na vida de quem estava vivendo aquele milagre. Eu observando tudo isso, né? A gente percebe que a gente tem que estar pronto a todo tempo a esperar o agir de Deus, porque na hora que ele agir, é uma palavra, é um olhar, é um sinal, algo de Jesus é suficiente para mudar o tudo de nós. Algo de Jesus é suficiente para mudar o tudo de nós. A comunicação precisa estar alinhada. Só que a gente precisa estar atento, né? A gente observe que há uma atenção em Jesus nessa. Havia o noivo, havia a noiva, mas de repente o foco, a atenção para esse evento torna toda para Jesus. A mãe vai até ele, ou seja, a atenção dela estava nele. Uhum. Daqui a pouco os servos estão nele, observando. E eu acho isso maravilhoso, porque o milagre não aconteceu na frente dos poderosos da festa. Não aconteceu na frente dos convidados, não aconteceu na frente do mestre-sala, não aconteceu na frente dos noivos. O milagre aconteceu na frente dos servos. E isso é maravilhoso. E a igreja, ela é serva, e ela presencia milagres dia após dia. Ela é quem vê o homem vir todo torto, cheio de carrapicho do mundo, e de repente Jesus libera um louvor, uma palavra, aquela pessoa já se levanta e os servos estão aqui vendo e se alegrando. Aí a pessoa sai lá fora, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não prostitui mais. O ímpio fala: não sei o que está acontecendo, mas passa na igreja porque os servos sabem o que está acontecendo, porque os milagres acontecem na frente dos servos. Então isso é muito interessante, é muito legal de se observar. E só concluindo aqui o raciocínio, o irmão Éden, ele falou, né, os sinais foram para quê? Para que a glória dele se manifestasse e os seus discípulos crescem nele, né? Toda vez que a gente vê, a gente aumenta a nossa fé. E o nosso coração se enche de alegria, porque nós presenciamos a glória de Deus. É verdade. E você vê, né, como uma coisa puxa outra. Ele falou que quando a atenção é centrada para Jesus, você vê que no texto você não vê quem são os noivos. A importância não é quem sou eu, é quem ele é.
Então, às vezes, eu não preciso aparecer. Ele precisa aparecer na minha vida. Dentro do meu relacionamento, da minha família, Jesus ele precisa estar mais em evidência do que eu. Então, às vezes, a gente fica muito mais preocupado em querer se aparecer ou querer estar em evidência. Mas quando Jesus está dentro da situação, tudo muda, né? Sem Jesus, tudo vai acabando. A alegria acaba, a paz acaba, só tribulação, tribulação sem Deus, né? Sem Jesus, estão tendo Ele, aí tudo fica diferente. E gostaria de frisar um último versículo aqui, porque fala-se de vinho que é símbolo de alegria, de abundância, de vida. E João 10:10, Jesus vem e diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele trazendo ali aquele melhor vinho, alegrando a festa, mantendo ali a bênção e a paz daquele casamento, porque não sei que rolo que ia dar nas famílias, né? Uma família pagou o dote, a outra não comprou o suficiente, a mãe ia acompanhar alguém da outra família, e sogra, e alguma coisa ia acontecer terrível ali. Mas Jesus estava lá e o vinho suficiente para todos, para a festa continuar. Mais uma demonstração aqui onde Jesus está, a paz prevalece, a alegria prevalece. Ele veio para dar vida em abundância, a vida espiritual, a vida de Deus, a vida que Deus quer para nós, e que nós, nossos irmãos, nossos alunos da Escola Dominical, venhamos olhar para esse milagre, crer em Jesus, crer em cada ação de Jesus e lembrar que podemos viver a abundância de Cristo, as novidades em Cristo, e uma vida de qualidade em Cristo. O vinho era melhor, ou seja, a qualidade de vida verdadeiramente melhor na presença de Deus. Bom, só para encerrar, tudo que Jesus oferece é inigualavelmente superior ao que o mundo tem a oferecer. Isso aí. Não tem nada nesse mundo que possa se comparar ao que Jesus oferece. Seja de proporção de vida nova, seja em proporção de milagres e sinais, qualquer coisa que venha de Jesus já é superior a tudo que venha do mundo. É isso aí. O Jonas? Aí, eu acho que, só para concluir que o Noé já está falando, Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então, o que tudo faz na nossa vida é ter a alegria do Espírito, o que o mundo não pode oferecer, o que as coisas do mundo materiais, que às vezes pode aparentemente trazer uma alegria, mas é circunstancial. Eu dependo de alguma coisa física para sentir alegria. Mas quando Jesus está dentro do meu relacionamento, da minha família, da minha casa, eu não preciso das coisas, eu preciso só dele. Maravilha. Bem, queridos, quero agradecer a participação, a cooperação dos irmãos Jonas, Lucas. Amém. Graças a Deus pela vida de vocês. Meditamos aqui na grandeza da mensagem do primeiro milagre de Jesus. Coisa boa, coisa maravilhosa. E que você, amado irmão, irmã, professor, aluno, continue nesse trimestre estudando o sublime amor de Jesus nas palavras de João, que é maravilhoso demais. Deus continue te abençoando em nome de Jesus.